O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Aí. Vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, deu. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí.
Aí. Taran, taran. Vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Aí. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram
vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito.
Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor.
até o Senhor, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Roboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Aí. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º Crônicas,
e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros, e Roboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Aí. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não os abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe, os sacerdotes dele com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota, que 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor. Pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que ele disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Então esse foi o texto do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Meu objetivo nesse canal é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, e atualmente estou no segundo livro das Crônicas, também já gravei Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, no vídeo anterior, capítulo 12, deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 13 do segundo livro das Crônicas trata sobre o reinado de Abias, rei de Judá. E o texto diz o seguinte: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão, ou seja, entre o rei de Israel e o rei de Judá. Abias, no caso, é filho de Roboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros, e Roboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês
não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes. Deixa eu melhorar um pouco aqui, peraí. Aí. Vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, deu